Hoje é o domingo de Pentecostes, um dia muito especial para toda a família cristã ao redor do planeta. Todos os três grandes blocos que formam a tradição cristã: o catolicismo romano, a ortodoxia e o protestantismo. Aí, quando eu digo aqui ortodoxia, eu tenho em mente tanto os chamados bizantinos como os ortodoxos orientais. E quando eu digo aqui protestantismo, eu quero incluir todos os protestantes, evangélicos, pentecostais, neopentecostais também, todos aqueles que são cristãos. Hoje tem um motivo muito especial para estarem alegres. Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, que marca o nascimento da igreja. A igreja cristã surge nesse dia de Pentecostes, descrito em Atos capítulo 2. A Bíblia fala muito, mas muito mesmo, sobre a ação do Espírito Santo. Muitos são os aspectos relacionados à obra do Espírito Santo no mundo, na história, no coração das pessoas que creem em Jesus. Nesses últimos dias, aqui no Fé e Café, eu falei a respeito de dois destes aspectos, e você pode encontrar estes vídeos facilmente aqui. Dois aspectos geralmente esquecidos da obra do Espírito Santo. Um, que é aquele relatado em Lucas capítulo 4, quando Jesus cita o profeta Isaías, dizendo que o Espírito do Senhor capacitou, ungiu o Messias para ele evangelizar os pobres. Pobres ali no sentido literal da palavra. E o outro aspecto citado no Salmo 104, quando diz que Deus envia o seu Espírito Santo e assim a face da terra é renovada. Num contexto lá do Salmo que fala da natureza, e os mares, as plantas, os animais e os seres humanos também. Mas tem muito mais. Estes, como eu disse, são apenas dois aspectos, e eu fiz questão de trazê-los porque, em geral, são negligenciados, tanto por pentecostais como por protestantes tradicionais. O Espírito Santo capacita os que seguem a Jesus para que possam servir ao próximo, para que possam produzir em sua vida amor, alegria, paz, paciência, fidelidade, mansidão, autocontrole, autodomínio ou domínio próprio. Essas são características de quem tem o Espírito Santo atuando na sua vida. O Espírito Santo capacita as pessoas que seguem a Jesus para que possam testemunhar de Jesus no mundo. Não foi isso que Jesus falou? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas aqui, ali e acolá, Jerusalém, Judéia, Samaria, até o fim do mundo, até os confins da terra. Testemunhas de Jesus, anunciando quem Jesus é, anunciando o que Jesus fez, anunciando o perdão e a graça de Jesus. Tem muita gente que entende errado esse texto e lê o texto assim: sereis meus juízes, sereis meus promotores, meus acusadores. Não é isso que Jesus falou? Jesus não nomeou ninguém para ser o juiz dele, para ser o acusador. Jesus nos nomeou para sermos testemunhas dele. Não nos cabe outra tarefa a não ser dar testemunho da nossa fé. Quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo em sua vida? O que ele fez na sua vida? Esse é o testemunho que os cristãos são convocados a dar, e o Espírito Santo os capacita para isso. Na comunidade de fé, que é a igreja, todas as pessoas, mulheres, homens, todos sem exceção, têm algo a cumprir, algo a realizar, uma tarefa a desempenhar. Esta tarefa é chamada de ministério. E os ministérios são movidos por aquilo que o Novo Testamento chama de dons, ou carismas do Espírito. Alguns ensinam, outros servem, isto é, são pessoas ajudadoras, que ajudam de maneira prática, concreta, no sentido literal do verbo ajudar, quem está precisando. Outras pessoas têm capacidade para liderança, para administração. Outras pessoas têm alguns dons que são extraordinários,
que não são corriqueiros, digamos assim. Seja uma coisa ou outra, dons extraordinários ou não, todos os dons são dádivas, presentes que o Espírito Santo dá, não para que ninguém se vanglorie, não para que ninguém se considere melhor do que os outros, mas para que o ministério, serviço, ministrar é servir. E não é se servir, mas servir o próximo, servir o outro, servir o irmão, servir a irmã, servir quem precisa. E dessa maneira, Jesus Cristo é glorificado. Aliás, Jesus falou no Evangelho de João que a missão do Espírito Santo no mundo é glorificar a Ele, Jesus. Ele me glorificará. Foi o que Jesus falou. O Espírito Santo glorifica a Cristo. Tanto mais a Bíblia fala, tantos outros ensinamentos encontramos nas Escrituras a respeito da ação do Espírito Santo. E é por isso que hoje, eu já estou terminando, que eu vou concluir como eu comecei. É e deve ser um dia de alegria para quem segue a Jesus. Homens e mulheres que seguem a Jesus, que recebem o Espírito Santo, têm que dar graças a Deus pela vinda do Espírito que capacita para o serviço e que nos enche de amor, de alegria, de paz, de tudo aquilo que é chamado no Novo Testamento de fruto do Espírito Santo. Faz sentido para você? Eu espero que sim. Clique aí na mãozinha do joinha, coloque seus comentários aí, me ajuda também, isso me ajuda muito. Ajude a compartilhar esse conteúdo, inscreva-se aqui no Fé e Café, e se você já se inscreveu, muito obrigado.